Então, pessoal, conforme eu estava dizendo, daremos continuidade ao estudo de derivadas, e até o presente momento, você já utilizou algumas propriedades da derivação. Como a derivada de uma soma ou subtração de funções, a derivada de uma constante, nós já aprendemos a calcular em aulas anteriores. A regra para fazer derivação, baixa o expoente e subtrai 1 no expoente. Estudaremos agora outras 3 propriedades da derivação. Derivadas do produto de uma função, e também a derivada do quociente de funções, e a derivada de uma constante multiplicando a função. Então, veja, derivada de um produto de funções. Então, se a minha função y é composta pelo produto de 2 funções, tem uma função f multiplicado pela função g. A derivada da função y, ou seja, y' é igual a derivada da primeira função vezes a segunda função normal, mais a derivada da segunda vezes a primeira. Então, essa aqui é a regra que vamos utilizar para derivar funções que representam, que tem uma função multiplicando outra. Então, se nós temos o produto de 2 funções, nós podemos fazer a derivação, fazendo a derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira. Atenção. Continuando, com mais uma regra, veremos agora a derivada do quociente. A derivada do quociente de funções significa que a minha função y é composto pelo quociente de 2 funções. Como podemos ver aqui, a função y é igual à função f de x dividido pela função g de x. Então, vamos pegar esse quociente para fazer a derivada e aplicar a seguinte regra. Deriva a primeira função, f, vezes a segunda função, ou seja, repete a segunda função, menos a derivada da segunda função, vezes a primeira função, repete a primeira função, dividido pela função segunda, pela segunda função ao quadrado. Então, aqui nós vimos a regra do produto e a regra do quociente. Nós vamos aplicar essas propriedades para resolver, calcular derivadas nas aulas de hoje. E a derivada de uma constante, se eu tenho uma constante C qualquer, pertencente a qualquer número real, multiplicado por uma função, eu vou derivar a função e repetir essa constante multiplicando a função. Então, se a função y é igual a um número qualquer C vezes a função f de x, a derivada da função y, ou seja, y' é igual à função, a constante C vezes a derivada da função. Então, são as 3 regrinhas que iremos praticar na aula de hoje. Derivada do produto de funções e derivada do quociente de funções e ainda derivada de uma constante multiplicada pela função. Primeiro exemplo. Então, na primeira atividade, nós temos a função h de x composta pelo produto de uma função. A primeira função é 2x mais 3 e a segunda função é x. Então, eu vou calcular a galinha de x, ou seja, a derivada da função h. Então, se aqui é um produto de função, eu tenho aqui a primeira função e a segunda função. Para resolver, eu vou aplicar a regra do produto de funções que eu apresentei logo aqui atrás. Se eu tenho a função y é composta pelo produto da função f vezes a função g, eu vou derivar a função f vezes a função g, mais a derivada da função g vezes a derivada vezes a função f. Então, vamos chamar aqui essa função aqui de g, e essa aqui de h.
Bom, para fazer a derivada, eu vou fazer aqui, então. Eu vou fazer assim, ó, a função g de x é igual 2x mais 3. A função hx é igual, vamos pôr f, né, para não ficar a mesma. Vamos colocar a função f, para não confundir com a função original. Tá? Então, vamos colocar aqui a função f. A função f vou chamar aqui de f. A minha borracha sumiu. A borracha. Aqui. Ok. Então, a minha função g vai ser 2x mais 3, e a minha função f é a outra função x. E aí, conforme a regra do produto de funções, que nós vimos aqui, a regra, a derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira. Então, vou colocar aqui, ó, a galinha de x é igual f' de x vezes a função g mais a derivada da função g vezes a função f. Vezes a função f. Vezes a função f. Então, a galinha de x é igual... Bom, a função f eu chamei de 2x mais 3. A derivada dela vai ser... eu chamei foi a função g, né? Já que está rasurado, vamos rasurar aqui. Porque f e g. A primeira função é f, e a segunda função é g. Se bem que a ordem não vai alterar, não. Num produto, a ordem dos fatores não altera o produto. Mas para colocar só aqui na ordem, como eu coloquei, eu chamei a primeira função de f e a segunda função de g. Aí a derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira. É só para ficar na ordem lá da regra. Bom, então a minha função f de x, no caso eu chamei de 2x mais 3, eu preciso da derivada dela. Então eu vou fazer a derivada da primeira função, f'. Se a função f eu chamei de 2x mais 3, a derivada de 2x mais 3 é apenas 2, né? Porque a derivada de uma constante é zero. E daí, então, vai ficar derivada de 2x é 2 e derivada de 3 é 0. Então, 2 mais 0 é 2. A minha função g, eu chamei de x, que é a segunda função, a derivada de x é 1. Ora, então eu vou substituir, ó. A galinha de x, ou seja, a derivada da função h, que é esse produto de funções, é igual a derivada da primeira função. A primeira função é 2x mais 3, e eu calculei a derivada dela, deu 2. Vai ficar 2 vezes a segunda função, a segunda função é de g, então vezes g, que vezes x, então, mais a derivada da segunda função. A segunda função é x, e a derivada de x é 1. Então, vezes mais 1, vezes a função f. A função f é 2x mais 3, vezes 2x mais 3. Bom, então, a derivada da função h é igual a 2x, 2 vezes x dá 2x, mais 1 vezes 2x dá 2x, 1 vezes mais 3 dá 3. Ora, 2x mais 2x dá 4x. 4x mais 3 é 4x mais 3. Ou seja, então aqui a minha função, né, que eu estava derivando,
h de x é igual a 2x mais 3 vezes x. Eu notei que é um produto de função. Se é um produto de funções, a derivada eu aplico a regra, né, do produto. A derivada da primeira função vezes a segunda, mais a derivada da primeira, mais a derivada da segunda vezes a primeira função. Então está aqui o resultado. Bom, agora a minha função h de x é 3x mais 1 dividido por 5x menos 2. Eu tenho novamente duas funções, só que agora, ao invés de elas estarem multiplicando uma com a outra, elas estão dividindo. Então eu tenho quociente de uma função. Eu vou chamar a primeira função de f e a segunda função de g. Tá? Então eu vou chamar a minha primeira função de f de x. E a minha segunda função eu vou chamar de g de x. Então, vou escrever aqui quem que é f e quem que é g. A minha função f de x é igual a 3x mais 1. Logo, a sua derivada, né, para derivar a função, derivada de 3x é 3. A derivada de 1 é 0. Eu não preciso colocar. A minha função g, eu vou chamar, né, a outra função, que é 5x menos 2. Então, a derivada da função g será a derivada de 5x é 5. E a derivada de 2 é 0. E a derivada de menos 2. Bom, então agora eu vou aplicar a regra do quociente. A regra do quociente diz o seguinte: se eu tenho um quociente de funções e vou calcular a derivada, né, dessa função, eu vou pegar a derivada da primeira vezes a segunda, menos a derivada da segunda vezes a primeira, dividido pelo quadrado da segunda função. Então, é o que eu vou fazer então. Vou copiar a regra aqui, ó. Né? Então, h' de x, seja a derivada da função h, é igual a derivada da primeira função vezes a segunda, menos a derivada da segunda vezes a primeira função, tudo isso dividido pelo quadrado da segunda função. Vamos fazer a substituição? H' de x é igual. A função f é 3x mais 1. A sua derivada deu 3. Então, no lugar de f', eu vou colocar a derivada da função f, que é 3. Vezes a função g. A função g é 5x menos 2. Então, vezes 5x vezes 5x menos 2. Vezes 5x menos 2. Agora, menos a derivada da função g. A função g é 5x menos 2. 5x menos 2, a sua derivada deu 5. Então, 5 vezes a função f. A função f é 3x mais 1. Vezes 3x mais 1 sobre g de x ao quadrado. Quem que é g de x? 5x menos 2. Então, 5 sobre 5, 5x menos 2. Tudo isso ao quadrado. Bom, então h' de x é igual 3 vezes 5x vai dar 15x. Estou aplicando a propriedade distributiva. 15x. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Agora aqui eu vou aplicar a propriedade distributiva também. Menos 5 vezes 3x dá menos 15x. Menos 15x. Menos 5 vezes mais 1. Menos 5 vezes mais 1 dá menos 5. Tudo isso sobre 5x menos 2 ao quadrado. 5x menos 2 ao quadrado. 5x menos 2 ao quadrado. Vamos continuar aqui. Então, a função h' de x, ou seja, a derivada da função h é igual
15x menos 15x, eu posso cortar, dá zero. Menos 6 menos 5, dá menos 11. Então, menos 11 sobre 5x menos 2 ao quadrado. 5x menos 2 ao quadrado. Então, a minha função h de x foi 3x mais 1 sobre 5x menos 2. Eu vi que isso aqui é um quociente de funções, ou seja, é uma função dividida por outra função. Aí eu chamei uma de f e a outra de g. Calculei a derivada de f e a derivada de g. Escrevi a regra do quociente, que é essa daqui, ó. Aqui é a regra, né? Deriva a primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira, dividido pelo quadrado da segunda função. Então, aqui está respondido e encontramos o mesmo resultado. Pois bem, no número 3, nós temos aqui y igual a 2x mais 3, a 2x ao cubo sobre 3. Isso aqui eu posso ver como quociente de uma função? Bom, não necessariamente, né? Se eu fizer também f de x igual a 2x ao cubo e g de x igual a 3, aplicar a regra do quociente, eu vou obter o resultado. Porém, o denominador aqui é uma constante. Então, eu posso reescrever essa função, y igual a 2x ao cubo sobre 3, separando 2 terços aqui, ó, colocar ele como coeficiente. Né? Como eu fiz aqui, ó. Y igual a 2 terços de x ao cubo. E aí, né, isso aqui é uma constante multiplicando uma função. E nós vimos essa regra lá em cima também, que eu mostrei para vocês. Se eu tenho uma constante, C qualquer, pertencente a qualquer número real, multiplicado por uma função, essa constante vai multiplicar a derivada da função. Então, veja, y igual a uma constante vezes a função f de x. Então, a derivada é o quê? A mesma constante multiplicado pela derivada da função. Então, o que vamos fazer? Então, aqui, vou fazer y' é igual, eu vou repetir a constante, 2 terços, vezes a derivada de x ao cubo, nós já sabemos, né? Nós já aprendemos em aulas anteriores, você desce 3, por exemplo, eu tenho aqui, ó, x ao cubo. A derivada, eu desço 3 e faço 3 menos 1. Ou seja, vai dar 3x ao quadrado. Então, vai ficar vezes a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Veja que 2 vezes 3, 6. 6 dividido por 3, 2. Ou eu posso cortar aqui também, né? Então, a derivada da função y é igual a 2x ao quadrado. 2x ao quadrado. Então, nós, hoje, aprendemos 3 regras de derivação. Mais 3, né? Porque em aulas anteriores nós já aprendemos a calcular a derivada da soma ou subtração de uma função e ainda a derivada de uma constante. Hoje aprendemos o produto de uma função, o quociente de uma função e uma constante multiplicado por uma função. Né? Essas são as 3 regras, são os 3 critérios de derivação que aprendemos na aula de hoje. Por exemplo, aqui a número 1 determina a derivada primeira das seguintes funções. A função f de x é igual a raiz cúbica, a raiz quadrada de x ao cubo sobre 2x mais 4x menos 10. Bom, essa aqui dá para calcular, a derivada dela vai dar 4, a derivada de uma constante vai ser 0, e a derivada disso aqui, ó, raiz quadrada de x ao cubo sobre 2x, isso aqui é um quociente de função. Uma função raiz de x ao cubo dividido pela outra função 2x. Então, eu vou separar essas duas funções. Eu vou chamar aqui função f, vou fazer função f, vou chamar isso aqui de função f. Alguns livros trazem como função u e função v. Eu posso até mudar a nomenclatura aqui, né, para que a gente aprenda a trabalhar tanto com f e g ou u e v. Eu vou chamar essa função de u e essa outra de v. Tá? Então, a minha função u é o numerador. É raiz quadrada
de x ao cubo. Para derivar, eu preciso do expoente. Nós já aprendemos a derivar isso aqui na aula passada, né? Eu tenho que tirar, eu tenho que tirar da raiz. Para tirar da raiz, então a função u é igual a x elevado a 3 meios. Tirei da raiz. Nós aprendemos isso aqui na aula passada, né? Tem essa regrinha aqui, ó. Se eu tenho x elevado a a sobre b, vai ficar raiz quadrada, a raiz de b de x elevado a a. Né? A base passa a se radicando, o denominador vem para o índice e o numerador vem ser expoente. Né? Então, nós já aprendemos isso aqui em aulas anteriores. Então, aqui estava fora da raiz, eu transformei na raiz. Aqui está dentro da raiz, eu tirei. Aonde é que eu arrumei esse 2? Porque é raiz quadrada. Quando é raiz quadrada, aqui é 2. Bom, eu sei que eu preciso da derivada de 1. E qual que é a derivada de x elevado a 3 meios? Nós aprendemos a calcular que a gente desce o denominador, vai ficar 3 meios vezes x elevado a 3 meios, a gente subtrai 1, não é isso? Na derivada, a gente desce o expoente e subtrai 1 no expoente. 3 meios menos 1, vou fazer aqui em cima. 3 meios menos 1. Quando os denominadores são diferentes, nós tiramos o mínimo. O mínimo entre 2 e 1, que tem aqui, dá o próprio 2. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 3, 3. Então, peguei 2 dividido por 2 deu 1. 1 vezes 3, 3. 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Ora, 3 menos 2 dá 1. Ou seja, vai ficar 1 meio. Então, vou voltar aqui, ó. O linha é igual a 3 meios vezes x, 3 meio menos 1, né, é a subtração de uma fração, 3 meio menos 1, é 3 meio menos 2 sobre 2, que é 1 meio, elevado a 1 meio, elevado a 1 meio. Bom, eu posso voltar isso aqui para dentro da raiz, se eu já quiser, né? Então, eu posso fazer assim, ó, o linha é igual a 3 vezes raiz quadrada de x, raiz quadrada de x, sobre 2. Esse 1 meio, eu voltei ele para a raiz. 1 meio significa que era 1, aqui é 2, e aqui veio. Então, eu voltei ele para a raiz. Então, chamei raiz cúbica de u, aí eu calculei a derivada, né, eu tirei o u da raiz, o x aqui da raiz, aí ficou 3 sobre 2, né, x elevado a 3 meio. Aí, para derivar, eu desci o expoente e subtraí 1, 3 meio menos 1. Ora, ficou 3 meio vezes 3 meio menos 1 deu 1 meio, então ficou elevado x elevado a 1 meio. Esse x elevado a 1 meio, eu voltei ele para a raiz. Voltei ele para a raiz para deixar como estava lá. Bom, se eu chamei de u o numerador, a outra eu vou chamar de v. Ou eu poderia ter chamado de f e aqui de g. Tanto faz. A nomenclatura não vai mudar a forma de resolver, só muda o nome. Então, se eu chamei aqui de u e aqui de v, então, eu vou falar v é igual a 2x. Então, eu tenho que a derivada de v, ou seja, v', a derivada de 2x é 2. Por quê? A gente faz assim, ó, 2 vezes 1 vezes x, 1 menos 1. Porque aqui é 1 quando não tem. Então, o 1 desce multiplicando, 2 vezes 1, 2, e 1 menos 1 é 0. Todo número elevado a 0 é 1. Então, ficaria 2 vezes 1 vezes x a 0, mas x a 0 é 1. 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2. Por isso que aqui deu 2. Bom,
Então, eu estou resolvendo somente essa parte aqui, ó. Primeiramente, o primeiro termo. Isso aqui é o quociente de uma função. E aí eu tenho que o quociente de uma função é o seguinte, né? U' vezes V menos V' vezes U dividido por V ao quadrado. Então, eu vou substituir. O eu chamei de raiz quadrada de x ao cubo, está aqui. Calculei a derivada aqui, então ficou 3 meio vezes raiz quadrada de x. Então, no lugar do u', eu vou colocar a derivada de u. Então, vai ficar 3 meios vezes raiz quadrada de x. Vezes a função v. Mas quem que é a função v? 2x. Então, vezes 2x. Menos v. Menos v', né? Menos v'. Ó, v é 2x. V' é a derivada de 2x. Então, deu 2. 2 vezes u. Vezes u. Quem que é u? Raiz quadrada de x ao cubo. Vezes raiz quadrada de x ao cubo. Sobre v ao quadrado. Ou seja, vai ficar 2x ao quadrado. 2x ao quadrado. E aí, aqui, ó, tem um 2 aqui embaixo. Aqui. Esse 2, posso cortar com esse. Então, vai ficar 3 vezes raiz quadrada de x vezes x, vai dar 3x raiz quadrada de x. Porque 3 vezes 1, 3. 3 vezes x, 3x raiz quadrada de x. Menos 2 vezes raiz quadrada de x ao cubo, dá 2 raiz quadrada de x ao cubo. Sobre v ao quadrado, ou seja, sobre 2x ao quadrado. 2x ao quadrado. Eu poderia colocar 4x ao quadrado também, né? Porque 2 elevado a 2 é 4, e x ao quadrado é x ao quadrado. Aí não precisa, não. Mas a derivada de 4x é 4. Menos a derivada de uma constante é 0. Não precisa nem de colocar, né? Então, a minha função f de x é raiz quadrada de x ao cubo sobre 2x, mais 4x menos 10, e a sua função, a derivada dessa função ficou 3x raiz quadrada de x menos 2 raiz quadrada de x ao cubo sobre 2x ao quadrado mais 4. Então, eu vi que o primeiro termo aqui era duas funções, né, uma dividindo pela outra. Aí eu apliquei a regra do quociente para mim resolver, né, essa função. A segunda regra. F' vezes a segunda, mais a derivada da segunda, vezes a primeira, dividido pelo quadrado da segunda função. Alguma pergunta? Tranquilo? Professor, que rolo é esse? Tudo isso aqui, tudo que nós vimos, nós já vimos em aulas passadas, né? Por exemplo, na aula passada, nós aprendemos muito a calcular isso aqui, ó. Não, eu não falo desses cálculos de derivada. Eu não entendi bem essa. A regrinha? A regrinha do quociente? Não, mas a regrinha do quociente é só você fazer isso aqui, ó. U' vezes V. Mas aí, tipo assim, igual o senhor. Ou seja, Então, quando o senhor, como que eu vou saber? Eu vou pegar para fazer esse U quando, tipo, nas raízes quadradas? quando você tiver quociente ou divisão ou multiplicação de funções. Por exemplo, aqui não tem uma função dividida por outra função? Sim. Raiz quadrada de x ao cubo, isso aqui dá uma função. A gente constrói até o gráfico dela. Isso aqui, o gráfico dela vai ficar mais ou menos assim, ó.
E o gráfico dessa função 2x? O gráfico dessa função 2x é uma função... Aí, no caso, só vou calcular, vou fazer esses cálculos separados que o senhor fez aqui quando tiver dividindo assim. E se não tiver, eu vou fazer do jeito normal. É normal. Né? Então, veja, nós vimos aqui em cima que se eu tiver uma função f multiplicando por uma função g, eu vou calcular a derivada da primeira e multiplico pela segunda. Vou repetir a segunda. Mais a derivada da segunda vezes a primeira. E se for uma função dividida por outra? Aí eu vou usar a derivada da primeira vezes a segunda, menos a derivada da segunda vezes a primeira, dividido pelo quadrado da segunda. Né? Mas a gente não faz tudo de uma vez. Você viu que eu calculei a função f primeiro, a função f', depois calculei o g' separado, e depois só substituir na regrinha. Tá? Então, assim, para nós, praticamente não tem novidade. A novidade é só você fazer essa repetição. U' vezes V, menos V' vezes U, dividido por V ao quadrado, se for uma divisão. E se for produto, aí só fica o numerador e troca esse menos pelo mais. E aí anula o denominador. Agora, quanto à derivada de uma raiz ou de uma fração, isso aí nós já aprendemos em aulas anteriores. Por exemplo, aqui, ó. Função g é 5x ao quadrado menos 3x vezes 11 menos x à sexta sobre 2 mais 4x menos 3. O que nós estamos vendo aqui? O que é isso aqui, ó? Isso aqui não é uma função? Dentro do parêntese? 5x ao quadrado menos 3x, isso aqui é uma função de segundo grau, não é? E aqui, ó, vezes 11 menos x6 sobre 2. Isso aqui também é outra função. E elas estão multiplicando, não estão? Então, se elas estão multiplicando, eu vou usar a regra do produto. Eu vou chamar uma de f e a outra de g, ou uma de u e outra de v, o nome não tem problema. Né? Então, eu notei aqui que tem uma função multiplicando por outra. Aqui era o contrário. Era uma função dividida por outra. Quando está dividindo, eu uso a regra do quociente. Quando está multiplicando, eu uso a regra do produto. Então, eu vou chamar aqui a minha função f. A minha função f de x. Eu vou chamar aqui, ó, 5x ao quadrado menos 3x. 5x ao quadrado menos 3x. Eu sei que eu preciso da derivada dela para substituir, então eu já vou calcular. Tá vendo que eu faço parte a parte separado? Então, f' de x é igual. A derivada de x, 5x ao quadrado. Todos já sabem, nós já aprendemos isso aqui, acho que na penúltima aula, ou antepenúltima. A derivada de 5x ao quadrado é 10x. Né? Porque o 2 baixa multiplicando com 5, 2 vezes 5, 10, e diminui 2 menos 1. Então, vai ficar 10x. A derivada de menos 3x? Menos 3. Porque aqui é 1. Menos 3 vezes 1, menos 3. E 1 menos 1, 0. Todo número elevado a 0 é 1. Bom, se eu chamei essa função aqui, ó, de f, então eu vou chamar essa outra de g. Eu vou chamar aqui a outra função de g. Vou até separar aqui. A outra função que restou, a função g, eu vou falar que é 11 menos x sobre... Olha, eu vou até escrever lá mais bonitinho, que nem a gente fazia lá. Isso aqui é a mesma coisa de menos 1 meio vezes x à sexta. Lembra que a gente separava desse jeitinho em aulas passadas? Então, quem que é a minha função g? 11 menos 1 meio de x à sexta. Eu sei que eu preciso da derivada dela para substituir. Então, vou calcular a derivada de g', ou seja, g' de x. É igual... Derivada de 11, 11 é uma constante, então vale 0. Derivada de 11 é 0, nem não vou colocar. Menos 1 meio vezes a derivada de x à sexta vai dar 6x à quinta, porque 6 menos 1, 5. Olha, menos 1 vezes 6 dá menos 6. Dividido por 2 dá 3. Então vai ficar g' de x é igual
Menos 1 vezes 6 dá menos 6, dividido por 2 dá menos 3, menos 3, x à quinta. Bom, então eu vou circular esse resultado porque nós vamos precisar dele. Eu vou circular esse resultado que vamos precisar dele também. Bom, então eu vi que os dois primeiros aqui é um produto de função. Então, eu vou usar a regra g' de x. Agora sim, eu estou calculando a derivada da função g. É igual. Essa primeira parte aqui é um produto. E a regra do produto é f' vezes g mais g' vezes f. Mais, aí eu vou dar continuidade aqui, ó, mais. A derivada de 4x é 4. Menos a derivada de 3 é 0, né? A derivada de um constante é 0. Não tinha nem de eu colocar esse menos 0 aqui. Então, veja, dando continuidade, a derivada da função g é igual a derivada da função f. Quem que é a função f? 5x ao quadrado menos 3x. A derivada dela deu 10x menos 3. Então, eu vou substituir f' pela derivada dessa função aqui, que é 10x menos 3. 10x menos 3 vezes a função g. Quem que é a função g? 11 menos x. 11 menos 1 meio de x à sexta. Agora, mais g'. Quem que é g'? G' é 3x à quinta. Então, mais vezes menos dá menos. Então, eu já vou colocar menos direto aqui. Então, menos. O que é mais vezes a derivada da segunda. A derivada da segunda é menos 3x à quinta, mais vezes menos dá menos. Então, menos 3x à quinta, menos 3x à quinta, vezes a função f. A função f é 5x ao quadrado menos 3x. Então, vezes 5x ao quadrado menos 3x. E aqui a derivada de 4x deu 4, né? Mais 4. Mais 4. Isso fica separado. Então, voltando aqui, vai ficar g' de x é igual. Veja que aqui eu tenho um produto de função. Então, eu vou aplicar a propriedade distributiva. 10x vezes 11. 10x vezes 11 vai dar 110x. 110x. 10x vezes 1 meio de x à sexta. Aqui tem um 2, né? 2. 10 vezes 1, 10. 10 dividido por 2, 5. 5x à sexta. Então, menos 5x à sexta, né? Ó, 10x vezes 1 meio de x à sexta. 10 vezes 1 meio é 10 vezes 1, 10, dividido por 2, 5. X vezes x à sexta dá x à sétima, né? X à sétima. E soma. Quando está multiplicando, soma, né? Aqui é 1 e aqui é 6. 1 mais 6, 7. Então, vai dar 10, é 5x à sétima. Bom, então eu peguei o 10x, multipliquei com o primeiro, depois multipliquei com o segundo. Agora eu vou pegar e fazer a mesma coisa com menos 3. Menos 3 vezes 11 dá menos 33. Menos 33. Menos 33. Menos 33. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar o menos 5x, o menos 3x à quinta e multiplicar com isso aqui. Menos vezes mais dá menos. 3x à quinta vezes 5x ao quadrado vai dar 15x à sétima, porque menos 3 vezes 5 dá menos 15. x5 vezes x2 somos expoentes da x7. x7
Menos vezes menos dá mais. 3x à quinta vezes menos 3x. Menos vezes menos dá mais. 3 vezes 3 dá 9. Dá 9. 9. X à quinta vezes x dá x à sexta, que é 5 e quando não tem é 1. 5 mais 1, 6. Então, x à sexta, 9x à sexta, mais o 4. Eu tirei os parênteses porque resolvi os produtos. Agora eu vou... Né, tá pronto? Tá. Mas aqui, ó, tem termos semelhantes, eu vou melhorar a escrita disso aqui, essa anotação. Né? Fica assim, ó, g' de x é igual... Olha, menos 5x à sétima, eu posso, né, juntar com esse daqui, ó, termo semelhante com termo semelhante. Então, menos 5x à sétima com menos 15x à sétima, menos 5 com menos 15 dá menos 20. Menos 20x à sétima. Então, é igual menos 20x à sétima. Agora, 9x à sexta, só tem um x à sexta, então vou repetir. Mais 9x à sexta. Depois, agora só tem um x, então 110x mais 110x. E agora, eu tenho menos 33 com mais 4. Tá? Devendo 33, recebe 4, vai pagar um pouco e ainda fica faltando 29, né? Menos 29. E aí fiz o derivado. Então, para derivar a função g, olhamos aqui, vimos o produto de duas funções, apliquei a regra do produto, e os termos que estavam aqui sem multiplicar ou sem dividir, derivou normal. Professor, aí na segunda linha, quando o senhor faz a multiplicação, tipo, o senhor fez de 10x com 11, 10x com 1 meio sobre... É 1 meio x à sexta, né? E o 3 o senhor colocou só com o número, só com 11. Quando for assim, se não, eu tenho que fazer o 3 com todos. Foi só com 11? Deixa eu ver aqui. Menos 3 vezes 11 dá menos 33. Aí o senhor já pulou. Não, então ficou errado aqui. Eu tenho que aplicar a propriedade distributiva, tenho que multiplicar com todos. Ah, tá. Menos 3 vezes 11 dá menos 33. Menos 3 vezes menos 1 meio de x à sexta, aí vai dar isso aqui, ó. Menos vezes menos dá mais. 3 vezes 1, 3. 3 sobre 2. É x à sexta. Então, aqui já tem 9x à sexta, não tem? Eu vou somar com esse daqui, ó. Então, esse termo aqui que ficou para trás sem eu multiplicar, né? Ó, menos 3 vezes 11 deu menos 33. Menos 3 vezes menos 1 meio x à sexta, menos vezes menos deu mais. 3 vezes 1 deu 3, 3 sobre 2, x à sexta. Então, eu vou pegar esse 9x à sexta e somar com esse 3 meios x à sexta, porque né, eu não havia multiplicado. Então, eu vou somar ele aqui. Ó, eu vou pegar aqui, ó. 9x à sexta mais 3 sobre 2 x à sexta. Aí, para somar, a gente tira o mínimo múltiplo comum, né? Que dá 2. O denominador do 9x à sexta é 1, porque não tem. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 9 dá 18x à sexta. 18x à sexta. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 3 dá 3. 3x à sexta. Mais 3x à sexta. 18 mais 3, 21. Então, no lugar do 9x à sexta aqui, é 21x à sexta. Aqui, 21. 21x à sexta. Vou repetir aqui. G' de x é igual menos 20x à sétima mais 21x à sexta mais 110x menos 29.
Vai ser. Agora está acrescentado o termo que havíamos esquecido de multiplicar aqui. Ó. Esse vezes esse. Letra C. Na letra C, eu tenho um quociente e tenho um produto. Vocês verem aqui, eu tenho z ao quadrado menos 6z sobre z ao cubo, vezes 4z menos 3, e aí continua com o restante. Eu vou até compartilhar outra tela ao invés dessa aqui, que não vai dar espaço. Eu vou tirar um instantâneo dessa aqui e vou compartilhar outra tela. Eu vou encerrar o compartilhamento dessa tela e vou abrir uma outra para que possamos fazer, né, com mais espaço. Está visível a outra tela? Tá. Então, veja, pessoal. A função, né, é z ao quadrado menos 6z dividido por z ao cubo, mais, vezes 4z menos 3 mais 5z ao cubo menos 3. Então, aqui, eu tenho um quociente de função vezes o produto de uma função. A regra seria o seguinte. Eu teria que fazer a galinha de x, né? A galinha de x é igual U' vezes v mais v' vezes u. Mas quem que é a minha função u? É z ao quadrado menos 6z sobre z ao cubo. Então, para mim fazer o linha, eu tenho que aplicar a regra do quociente aqui. Ó. Então, eu vou fazer assim. Ó. A minha função u é isso daqui. E a minha função v é essa outra função, 4z menos 3. Então, eu sei que a derivada do produto de uma função, porque eu estou vendo uma função vezes a outra, é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira. A minha primeira função é z ao cubo, vou fazer aqui, ó, u é igual z ao quadrado menos 6z dividido por z ao cubo. Bom, então para mim calcular u', eu tenho que calcular a derivada disso aqui, mas isso aqui é um quociente de função. Então, vou fazer ela até de outra cor para a gente não ficar misturando as respostas. Eu vou chamar essa primeira de f de x, essa função aqui, eu vou chamar ela de f de x. E essa daqui eu vou chamar de g de x. Então, eu vou fazer f de x é igual z ao quadrado menos 6z. Então, veja que, mesmo que aqui ó, tem regra do produto e regra do quociente, eu não faço de uma vez, eu faço parte a parte. A gente faz por parte. Então, f' de x é igual. A derivada de z ao quadrado é 2z. Tá vendo que a gente volta lá para a base? A derivada de menos 6z é menos 6. Bom, eu já tenho o f'. E quem que é o g? O g eu chamei de z ao cubo. Vou fazer aqui z
Z é igual, né, Z ao cubo. Então, quem é G'? G' é a derivada de Z ao cubo. A derivada de Z ao cubo é 3Z ao quadrado. Bom, então, para mim fazer o linha, eu vi que é um quociente de função, e aí, então, o meu U' fica assim, ó, U' é igual F' vezes G menos G' vezes F dividido por G ao quadrado. Então, esse aqui é um quociente, e a regra do quociente é a deriva a primeira vezes a segunda, menos a derivada da segunda vezes a primeira, dividido pelo o quadrado da segunda. E aí, então, eu vou substituir. U' é igual F'. F' está aqui, ó. F' é 2E menos 6. Vai ficar 2E menos 6, 2E menos 6, vezes G. E quem que é a função G? Z ao cubo. Vezes Z ao cubo. Agora, menos a função G'. G' é aqui, ó, 3Z ao quadrado. Porque a função G é Z ao cubo. E G' é a derivada, 3Z ao quadrado. Então, menos 3Z ao quadrado. Vezes a função F. Mas a minha função F é Z ao quadrado menos 6Z. Então, vezes Z ao quadrado menos 6Z. Dividido por Z ao quadrado, pela função de, por G ao quadrado. E quem que é G? Z ao cubo ao quadrado. Bom, dando continuidade aqui, eu tenho que está multiplicando. Vou mudar de cor aqui para não ficar muito. Bom, esse Z ao cubo está multiplicando com o que está dentro do parênteses. Então, vou fazer assim. 2Z vezes Z ao cubo vai dar 2Z à quarta. 2Z à quarta. Menos 6 vezes Z ao cubo vai dar menos 6Z ao cubo. Menos 6Z ao cubo. Agora, a mesma coisa, esse aqui está multiplicando. Então, vamos aplicar o produto. Menos 3Z ao quadrado vezes Z ao quadrado vai dar menos 3Z à quarta. Menos 3Z à quarta. Menos 3Z ao quadrado vezes menos 6Z, menos vezes menos dá mais. 3 vezes 6 dá 18. E Z ao quadrado vezes Z vai dar Z ao cubo. Sobre Z ao cubo elevado ao quadrado. Z ao cubo elevado ao quadrado. Veja que aqui tem alguns termos semelhantes que nós podemos colocá-los, né, em um único termo. Né? Eu vou então colocá-los aqui em um único termo. Então vai ficar 2Z à quarta menos 3Z à quarta vai dar menos 1Z à quarta. Menos 1Z à quarta. Porque tem 2, gasta 3, fica devendo 1. Vai ficar menos Z à quarta. 18 menos 6 dá 12, mais 12Z ao cubo. Mais 12Z ao cubo. Sobre Z ao cubo ao quadrado. Z ao cubo elevado ao quadrado. Bom, então veja. Para mim fazer a derivada da função, eu peguei
vi aqui que é o produto de uma função. Então, vai ficar U' vezes V mais V' vezes U. Observando, quando eu fui calcular a derivada de U, eu vi que era um quociente. Então, eu peguei o quociente, apliquei a regra do quociente e encontrei essa resposta. Menos Z à quarta mais 12Z ao cubo sobre Z ao cubo vezes elevado ao quadrado. E agora, quem que é a minha função, né? Minha função V? Minha função V é 4Z menos 3. Então, vou calcular a derivada dela aqui. Eu calculei a derivada de U. Agora eu vou calcular a derivada de V. A função V nós chamamos de 4Z menos 3. 4Z menos 3. Então, V', ou seja, a derivada de 4Z é 4. A derivada de menos 3 é 0. Então, a derivada de V' vai ficar apenas 4. Ok. Agora eu já tenho, né? Eu já tenho U', já tenho V', basta substituir. Então, substituindo aqui, né, vamos obter o seguinte. Agora eu vou voltar para a cor amarela, que é a da resposta final. Vermelho. Então, H' de x, seja derivada da função H, x não de z, né? A função que está em função de z, não de x. H' de z é igual U' vezes v. A função u é z ao quadrado menos 6 sobre menos 6z sobre ok, pronto. Voltando aqui. Então vai ficar a derivada disso daqui deu menos z à quarta mais 12z ao cubo. Então, vamos substituir esse U' aqui. Ó. Esse U' foi o que nós calculamos e encontramos aqui. Menos z à quarta. Vamos fazer menor, porque senão vai caber. Então, vai ficar H' é igual. U' é menos 4. Z à quarta mais 12z ao cubo sobre z. Vou colocar z à sexta, que fica mais fácil a gente escrever. Porque z ao quadrado, z ao cubo elevado ao quadrado, 3 vezes 2, 6. Vezes v. Ou vezes v. Quem quer ver? 4z menos 3. Vezes 4z menos 3. Então, peguei U', é isso daqui, U', vezes V. Agora, mais V', quem que é o V'? V' é 4. 4 vezes U. Quem que é U? Z ao quadrado menos 6z. Z ao quadrado menos 6z sobre Z ao cubo. Então, nós substituímos. Separei quem que é U, quem que é V, calculei U', encontrei aqui, calculei V', que a derivada disso aqui está aqui, e aí substituí. Agora eu vou aplicar os produtos aqui. Então, H' é igual menos 4z à quarta vezes 4z. 4 vezes 4 dá menos 16. Z à quarta vezes z elevado a 1 dá z a 5. Então, z elevado a 5. Menos 16z elevado a 5. Menos 4 vezes menos 3 vai dar mais 12. Mais 5 aqui. 5. Mais 12z
z à quarta. Então, menos vezes menos deu mais. 4 vezes 3, 12. Z à quarta vezes nada vai dar z à quarta. Agora, mais 12z ao cubo vezes 4z. Agora, vou multiplicar isso aqui. 12 vezes 4, 48. Então, mais 48. Z ao cubo vezes z dá z à quarta. Z à quarta. Mais vezes menos dá menos. 12 vezes 3, 36. Menos 36 z ao cubo. Agora eu vou pegar a mesma coisa e fazer com 4. Tá? Sobre, né? Aqui sobre z à sexta. Mais 4 vezes z ao quadrado. 4z ao quadrado. 4 vezes menos 6z dá menos 24z. Menos 24z. Sobre z ao cubo. Então, a galinha é igual. Z à quinta só tem esse aqui. Então, menos 16z à quinta. 12z à quarta mais 48z à quarta. 48 mais 12 dá 60. Então, vai dar mais 60. Mais 60. Z à quarta. Menos 36z ao cubo. Menos 36z ao cubo. Sobre z à sexta. Mais 4z ao quadrado. Menos 24z. Sobre z ao cubo. Bom, eu posso juntar isso daqui. Para mim juntar, eu teria que tirar o mínimo múltiplo comum, né? Se fosse para mim colocar tudo no mínimo, em uma fração única, né? Eu teria que tirar o mínimo múltiplo comum de z à sexta e z ao cubo, que daria z à sexta. Aí iria dividir tudo por z à sexta, isso aqui iria repetir, e esse aqui ficaria multiplicado por z ao cubo. Né? Mas tá bom a resposta. Agora, se fosse uma questão objetiva, e não tivesse em forma de duas frações, tivesse reduzido só numa fração, aí teria que tirar o mínimo comum de z à sexta e z ao cubo, e aí resolver e determinar, aqui ficaria 4z à quinta menos 24z à quarta. E aí poderia juntar z à quarta com esse z à quarta e z à quinta com z à quinta aqui. Ok? Beleza, pessoal? Beleza, beleza, beleza. Não sei se tá. Ah, estou beleza. Mas não assustem quando vocês verem a questão assim, a tá grande. Basta fazer por parte. Né? Vamos fazendo por parte que dá certo. Bom, vamos passar para a próxima, então. Já que eu estou nessa página aqui, eu vou fazer um print lá da outra e trazer para cá também. Vou colocar a letra B. Bom, na letra D, se observarmos aqui, nós temos raiz quadrada de P mais 1 sobre raiz quadrada de P mais 2P menos 6 vezes 1 sobre P. Então, de início, nós temos um quociente
podemos observar aqui, ó, é uma função dividida por outra, raiz de P mais 1 dividido por raiz de P, então é uma função dividida por outra. E no segundo momento, nós temos um produto. Eu tenho 2P menos 6 vezes 1 sobre P. Então, vamos aplicar a regra do quociente para resolver essa primeira parte e a regra do produto para resolver a segunda parte. Daí, eu vou reescrever essa função um pouco, já preparando ela para calcularmos a derivada. Vamos fazer assim, ó. F é igual P elevado a 1 sobre 2 mais 1 sobre P elevado a 1 sobre 2 mais 2P menos 6 vezes P elevado a menos 1. O que nós aprendemos a fazer nas aulas passadas, né? Por exemplo, tirei da raiz, usei aquela regrinha, né? Essa regrinha aqui, ó. A elevado a N sobre M, vai ficar raiz M de A elevado a N. E quando eu faço o inverso da base, fica positivo, né? Se eu tenho assim, A elevado a menos N, vai ficar 1 sobre A elevado a N positivo. Então, qual que é o inverso de A? 1 sobre A. E aí, quando eu faço o inverso de A, o que acontece com o sinal? Fica positivo. Então, essas regrinhas aqui nós aprendemos nas aulas anteriores. Né? Tirar da raiz e pegar o expoente que tem embaixo e passar para cima. E aí ele muda o sinal. Onde estava 1 sobre P, ficou 1 vezes P elevado a menos 1. Né? Esse 1 permanece aqui. Eu não coloquei porque 1 vezes P elevado a menos 1 não é o próprio P elevado a menos 1. Agora, vamos resolver por parte. Vamos resolver primeiramente esse aqui, o quociente. Eu vou chamar uma de U e a outra de V. Eu vou chamar aqui de essa função, eu vou chamar de U. E essa função eu vou chamar de V. Então, a função U é igual a P elevado a 1 sobre meio, a 1 sobre 2, mais 1. Então, a derivada de U, ou seja, U' é igual, desce o expoente, então vai ficar 1 meio, vezes P elevado a 1 meio, menos 1. Então, U' é igual, U' é igual 1 meio, vezes P, 1 meio menos 1 vai dar menos 1 meio. Menos 1 meio. Deixa eu fazer ele aqui para vocês verem. Eu vou pegar 1 meio menos 1. Então fica 2, né? O mínimo comum entre 2 e 1 tem aqui, dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes menos 1 dá menos 2. E aí, 1 menos 2 dá menos 1. Sobre 2. Então, aqui, ó. 1 meio menos 1. 1 meio menos 1. Como os denominadores são diferentes, tem que tirar um mínimo comum. Entre 2 e 1 dá o próprio 2. Aí faço 2 dividido por 2 deu 1. 1 vezes 1 deu 1. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes menos 1, menos 2. 1 menos 2 dá menos 1. Então, deu menos 1 meio. Então, melhorando isso daqui, eu vou falar assim, ó. U' é igual 1 sobre 2 vezes 1 sobre P elevado a 1 meio. Voltei ele para baixo para ficar positivo. Isso daqui eu posso falar que é 1
sobre 2 raiz quadrada de P. Então, como dava negativo, eu apliquei essa propriedade, né? Eu fiz o inverso de P, que é 1 sobre P, e o sinal que estava negativo ficou positivo. Aí, como o P aqui já é a resposta final, eu coloquei ele dentro da raiz para tirar essa fração do expoente. E eu apliquei essas duas propriedades. Primeiro eu apliquei essa propriedade aqui, depois eu apliquei essa segunda. Primeira, né? Então, o linha já tem. Agora, V eu chamei de P elevado ao meio. Vou mudar de cor. V eu chamei de P elevado a 1 meio. Você vê. Então, V' é o quê? Esse 1 meio passa aqui para cá, vezes P elevado a 1 meio menos 1. Então, V' é igual 1 meio vezes P, 1 meio menos 1. Acabamos de fazer, dá menos 1 meio. Esse menos 1 meio, eu já vou passar. Esse menos 1 meio vai passar 1 sobre P elevado ao meio, que vai dar 2 raiz de P. Quer dizer assim, ó, V' é igual 1 sobre 2 vezes 1 sobre P elevado ao meio. Vai ficar 1 sobre raiz de P. Ou seja, então V' é igual a 1 sobre 2 raiz de P. Aí. Bom, então para me resolver essa primeira parte, eu já tenho tudo. Eu tenho quem é U, que é P elevado ao meio mais 1. O linha é 1 sobre 2 raiz de P. E eu chamei isso aqui de V, raiz de P, e V' é 1 sobre 2 raiz de P. Agora, aqui também, ó, eu preciso de a regra do produto. Então, para mim aplicar a regra do produto, aliás, eu vou resolver essa primeira parte, porque eu acho que não vai dar espaço, depois eu resolvo a outra para somar. Então, eu vou fazer somente essa primeira parte aqui. Vou voltar para a cor vermelha. Vai ser a resposta. Então, vai ficar F' de P é igual U' vezes V menos V' vezes U dividido por V ao quadrado. F' de P é igual U'. U eu chamei de raiz quadrada de P mais 1. A sua derivada deu 1 sobre 2 raiz de P. Tá. 1 sobre 2 raiz quadrada de P vezes V. V é raiz quadrada de P. Então, vezes raiz quadrada de P. Agora, menos V'. V' deu 1 sobre 2 raiz de P. 1 sobre 2 raiz quadrada de P vezes U. U é raiz de P mais 1 vezes raiz quadrada de P mais 1. E aí, aplicando o produto aqui, né, nós temos o seguinte. Quando não tem denominador, aqui é 1. Vai ficar. Esse raiz de P pode cortar com esse aqui, ó. Porque um está multiplicando e o outro está dividindo, né? Então, uma vez raiz de P dá raiz de P, duas vezes raiz de P, 2 raiz de P vezes 1, vai dar 2 raiz de P. Aí raiz de P com raiz de P corta, vai ficar 1 sobre 2. Então, F' de P é igual
Então, sobrou 1 em cima e 2 embaixo. 1 sobre 2 menos, aplicando o produto aqui, vai ficar 1 vezes raiz de P, vai dar 1 raiz de P sobre 2 raiz de P, menos 1 vezes mais 1 vai dar menos 1 sobre 2 raiz de P. Observe que F' de P é igual a 1 meio menos, posso cortar o P com o P, vai sobrar 1 meio. Então, vai sobrar menos 1 meio, menos 1 sobre 2 raiz quadrada de P. 1 meio menos 1 meio dá zero. Então, a primeira parte ficou 1 sobre 2 raiz de P. Tá pronto? Essa primeira parte, tá. Alguns, né, racionalizam. Se fosse para racionalizar, é só multiplicar por raiz de P em cima e embaixo. Eu vou considerar pronto, mas eu vou fazer para vocês verem a racionalização. Seria vezes raiz de P vezes raiz de P. Estou racionalizando. 1 vezes raiz de P da raiz de P sobre 2 vezes raiz de P vezes raiz de P da raiz de P ao quadrado. Corto o 2 com 2, vai ficar 2P. Porque raiz de P vezes raiz de P ficaria assim, ó, raiz de P ao quadrado. Como aqui é um 2, corta, sai o P. 2 vezes 1, 2. Raiz de P vezes raiz de P dá raiz de P ao quadrado. E aí, cortando o índice com o expoente, sai o P. Então, a resposta da primeira parte ficou, então, raiz de P sobre 2P. Ou 1 sobre 2 raiz de P. Isso aqui não está racionalizado, essa resposta. E aqui está racionalizado. Então, eu resolvi primeiramente essa parte. Eu resolvi essa daqui. Agora está faltando resolver essa outra parte aqui. Para juntar com essa resposta. Então, nós vamos guardar essa resposta, raiz quadrada de P sobre 2P, para somar com esse resultado aqui. O resultado que tinha dado lá foi raiz quadrada de P sobre 2P. Isso aqui é o resultado dessa primeira parte. Agora, nós vamos resolver a segunda parte, que é 2P menos 6 vezes P elevado a menos 1, que é o que a gente já tinha feito. Isso aqui é o produto. Então, se é o produto, eu vou chamar uma de U e a outra de V, ou uma de G e a outra de F. Então, essa aqui de F e essa aqui de G. A nomenclatura não importa. Então, vai ficar F de X, eu chamei de 2P menos 6. Então, a derivada de F é a derivada de 2P dá 2. A derivada de menos 6 é 0. Então, já está pronto aqui. A derivada de F, ou seja, F' é menos 2. Se P é a função G, eu chamei de P elevado a menos 1, então G', eu vou descer menos 1 vezes P menos 1 menos 1. Né? Porque a gente subtrai aqui. Então, G' é igual a menos 1 vezes P elevado a menos 2. Ou, ainda, G' é igual a menos 1 sobre P ao quadrado. Esse menos 2, eu passei, ou escrevi o inverso de P. O inverso de P é 1 sobre P elevado. Aí o sinal estava negativo, ficou positivo. Bom, então, continuando aqui, vai ficar, a regra do produto é F' vezes G mais G'
vezes f. A derivada da primeira deu 2. Então, vai ficar 2 vezes g. A função g é p menos 1. P menos 1. Mais g'. G' é menos p elevado a menos 2, ou menos 1 sobre p elevado a 2. Eu vou colocar ainda dessa forma, com expoente, porque eu coloquei a primeira aqui, né? Então, mais g'. Mais vezes menos é menos, né? Vai dar menos. Mais ou menos. Mais vezes menos, menos. Menos 1 vezes p elevado a menos 2 vezes f. Tem que a função f. A função f é 2p menos 6 vezes 2p menos 6. Aplicando a propriedade, né, a multiplicação aqui, 2 vezes p elevado a menos 1 vai dar 2p menos 1, ou 2 sobre p. O inverso de p é 1 sobre p, vezes 2, aí esse 1 aqui ficou positivo. Menos, vezes mais, dá menos. E aí, eu posso colocar também menos 2 mais 1 dá menos 1. Então, menos 1 vezes 2 dá menos 2. P elevado a menos 2 vezes P elevado a 1 soma. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Então, P elevado a menos 1. Menos vezes menos dá mais. Menos 1, P ao quadrado. É negativo vezes 6 vai dar menos, mais 6, P elevado a menos 2. Então, vai ficar 2 sobre P menos 2 sobre P mais 6 sobre P ao quadrado. 2 sobre P. Esse que estava negativo, eu escrevi o inverso de P, ficou 1 sobre P. E aqui estava menos 1, ficou positivo. Também o expoente estava negativo, eu escrevi o inverso de P, é 1 sobre P. 1 vezes 6 dá 6, então vai ficar P sobre 2. 6 sobre P ao quadrado. Veja que aqui, ó, dá zero isso aqui. É uma coisa menos a mesma coisa. Então, o resultado aqui deu 6 sobre P ao quadrado. Então, a resposta final, né, juntando a primeira parte com a segunda, então vai ficar F' de P é igual. O resultado dessa parte aqui, que é raiz de P sobre 2P, raiz de P sobre 2P, raiz de P sobre 2P, mais 6 sobre P ao quadrado. Finalizamos, né, a letra D. Para calcular, né, nós aplicamos a regra do quociente no primeiro termo e a regra do produto no segundo termo. Ok? Tem mais um exemplo. Ok. Vocês querem que eu faça mais esse um exemplo? São 10h29, mas se vocês esperarem, eu resolvo ele também. Pode ser? Por mim, pode. Então, eu vou entrar aí também. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos
um produto de funções. Vai ficar U' vezes V mais V' vezes U. Vai ficar assim, ó. U' vezes V mais V' vezes U. Quem que é o nosso U? O nosso U é isso daqui. E quem que é o nosso V? É isso daqui. Então, o nosso U vai ficar U é igual 2x à quarta menos 7. O linha vai ficar 8x ao cubo. Derivada de menos 7 é zero. Esse aqui é o linha. A função V é 5x mais x ao quadrado sobre x ao cubo menos x. Isso aqui é um quociente de função. Então, para mim calcular o V', eu tenho que aplicar a regra do quociente aqui. Vou chamar uma de F e a outra de G. Eu vou chamar essa daqui de F e essa daqui de G. Então, V' é igual... vamos fazer primeiramente, né? Calcular aqui o F'. Se o F de x é 5x mais 5x mais x ao quadrado. Então, F' é a derivada disso aqui, que vai dar 5 mais 2x. O G fica sendo x ao cubo menos x. Logo, G' é 3x ao quadrado menos 1. E aí, então, para derivar isso daqui, vai ficar U' vezes V menos V' vezes U sobre V ao quadrado. Substituindo, vai ficar U' é F, né? É F e G. Deixa eu ver. F. Então, vai ficar F' vezes G menos G', G' vezes F, dividido por G ao quadrado. O F' é 5 mais 2x. 5 mais 2x vezes o G. O G é x ao cubo menos x. Menos G'. G' é 3x ao quadrado menos 1. 3x ao quadrado menos 1. Vezes a função f, que é a função f 5x mais x ao quadrado. 5x mais x ao quadrado. Tudo isso sobre a função g, né, ao quadrado. Sobre a função g ao quadrado. 5 vezes x ao cubo vai dar 5x ao cubo. 5 vezes menos x vai ficar menos 5x. Aqui vai dar 2x à quarta. E aqui vai dar menos 2x ao quadrado. Menos. Aqui vai dar 3,15 x ao cubo. Aqui vai ficar mais 3x à quarta. Menos 5x.
menos x ao quadrado sobre g de x, g de x é x ao cubo menos x ao quadrado. Então vai ficar 5x ao cubo menos 5x mais 2x à quarta menos 2x ao quadrado, menos vezes mais dá menos 15x ao cubo, menos vezes mais dá menos 3x à quarta, menos vezes menos dá mais 5x, menos vezes menos dá mais x ao quadrado, sobre x ao cubo menos x elevado ao quadrado. Então isso é igual x à quarta, 2x à quarta aqui, ou menos 3x à quarta, vai dar menos 1x à quarta. Menos 1x à quarta. X ao cubo, 5x ao cubo com menos 15, vai dar menos 10. Menos 10, x ao cubo. E x ao quadrado, menos 2x ao quadrado, ou mais 1x ao quadrado aqui. Então, x ao quadrado menos 2x ao quadrado vai dar menos 1x ao quadrado. Agora, 5x menos 5x posso cortar. Dá zero. Sobre x ao cubo menos x ao quadrado. Bom, então, nós temos aqui, agora, fazendo a substituição, vamos obter o linha. O linha é 8x ao cubo. Então, vai ficar 8x ao cubo vezes v. V é 5x mais x ao quadrado sobre x ao cubo menos x. Mais V'. V' está aqui. V' é essa parte aqui. Menos x à quarta. Eu vou até colocar mais vezes menos é menos. Vai ficar menos x à quarta menos x à quarta menos 10x ao cubo menos x ao quadrado sobre x ao cubo menos x elevado a 2 vezes a função u. A função u é 2x à quarta menos 7. Fazendo então o produto, fica 8x vezes 5 vai dar 40x à quarta. 40x à quarta. 8 vezes 1, 8, x à quinta. Sobre x3 menos x menos. Eu vou deixar o seguinte. Aqui aqui é mais, né? Aqui é mais. Mais 1 vezes 1. Então, mais vezes menos dá menos. Menos x à quarta vezes x, 2x à quarta, vai dar menos 2x à oitava.
menos vezes menos dá mais x, mais 7x a quarta. Menos 10x ao cubo vezes 2 vai dar menos 20x. 6 mais 4, 7. Mais 70x ao cubo. Fora o x ao quadrado. Vai dar menos 2x à sexta. Menos 7x ao quadrado. Tudo isso sobre x ao cubo menos x ao quadrado. Aqui, x ao oitava, não tem nenhum x à oitava, x à quarta, não tem nenhum x à quarta, x à sétima, não tem nenhum x à sétima, não tem nenhum semelhante para somar. Então, a resposta está pronta. É claro, eu poderia colocar na ordem decrescente os coeficientes, menos 2x à oitava, mais menos 20x à sétima, menos 2x à sexta, mais 7x à quarta, mais 70x ao cubo, menos 7x ao quadrado, nesta ordem, né? Menos 2, sobre x ao cubo, menos x elevado ao quadrado. E aqui também eu poderia colocar na ordem decrescente os expoentes. Mais 8x à quinta, mais 40x à quarta. Mas, tendo mais, concluímos. Olha, o produto de uma função. Então, é U' vezes V mais V' vezes U. A derivada de U, ou seja, U', está aqui. Nós calculamos deu 8x ao cubo. Aí, quando foi calcular a derivada de V, foi um quociente de função. Então, teve que aplicar a regra do quociente. E aí encontramos aqui. Depois que encontramos U' e V', aí foi só substituir aqui na expressão. U' vezes V, mais V' vezes U. E multiplicamos. Mas, agora eu acredito que vocês conseguem fazer pelos exemplos. Assim que a aula baixar, eu posto o link. Boa noite a todos e bom final de semana. Professorzinho, você não bebe água não, professor? Como que é? Você não bebe água não, professor? Você não para nem para beber uma aguinha. A aula hoje foi assim, extensa, né? Não que foram muitos exercícios. A resolução foi demorada, porque são muitos cálculos, muitas continhas. E hoje eu não sei o que aconteceu com o Google Meet, eu não quis ligar a câmera. Eu ativo aqui e desativa, automático. Mas, então, pessoal, façam, né, as atividades e postem no Google Class. A aula vai ficar gravada e eu vou estar postando o link. A partir de amanhã, o link vai estar disponível para vocês visualizarem, né, e servir como exemplo para que vocês façam as atividades propostas. Ok, boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Tchau, tchau. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau.